Queridos amigos, senhoras, senhores, é com grande alegria que mensalmente nos encontramos nesta casa. E como este mês é o mês de novembro, nós trouxemos o tema A Morte Existe? Ora, para as pessoas materialistas, para as pessoas apegadas às coisas materiais, a morte existe. Porquanto aquele que partiu é visto como o fim da viagem para os que ficaram. Os que ficaram observam desesperados que aquele parente que ele tinha vai se decompor e vai sumir para sempre. Essas pessoas materialistas, infelizmente, ainda não perceberam, não despertaram, nem conhecem a doutrina espírita, que nos beneficia com o conforto do reencontro com os nossos parentes que se foram. Como é saudável, como é agradável, como é bom saber que nós continuamos a existir, independente do corpo que tínhamos. A filósofa Lúcia Helena Galvão, ela faz alguns comentários acerca do nosso comportamento durante a vida. Passamos uma existência quase que total, preocupados no ter e no fazer. Fazer viagens, fazer investimentos, ter bens, móveis e imóveis. Ter e fazer fazem parte quase sempre do nosso entendimento. E nos esquecemos do essencial, do ser. Preocupamos-nos com o ter e o fazer da vida presente ou próxima, mas a longa distância não estamos nos preparando para o que seremos amanhã. Ninguém discute que um dia nós iremos fazer essa viagem. Mas será que estamos realmente aquinhoando bens que são transformados em vestimentas, em indumentárias, para nós habitarmos esse outro plano onde nós iremos morar? A nossa mala de viagem está ocupada com o quê? Porquanto os bens materiais não irão. Diz a filósofa que as pessoas que passam a vida inteira imaginando que morreu, acabou tudo, e que diante da morte, da iminência da morte, perde o equilíbrio intelectual. Porque não consegue encarar a outra realidade. Aquilo que defendiam a vida inteira como fato que não existia, vida após a morte, de repente deparam-se na antessala da outra vida, com visões, com audições, com fenômenos que abalam as estruturas de sua crença.
Lúcia Helena faz menção a um trabalho feito pela tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross, que tratava especificamente das pessoas que estavam morrendo. Ninguém ou quase ninguém gosta ou suporta estar ao lado de alguém que está morrendo. Alguém poderá dizer, mas é terrível acompanhar a partida de alguém. Mas é importantíssimo. As pessoas que morriam em suas mãos, que faziam essa viagem diante dela, ficavam eternamente agradecidas. Porquanto nós tememos o desconhecido. E quando o paciente está em estado terminal, e tem alguém próximo para lhe dar sustentação e fé, para lhe estimular, dizendo: confie em Deus, confie em Deus, a vida continua. Essa pessoa vai partir muito mais tranquila, vai partir muito mais tranquila. Eu já contei aqui, mas cabe muito bem relembrar um fato que ocorreu comigo na cidade de Sumé, no Cariri paraibano. Eu estava visitando minha sogra, quando ela disse: Zandeles, eu queria que você fosse comigo lá no alto, visitar uma senhora que teima em não morrer. Mas como é teimar não morrer? É porque ela está com aquela velhinha, apaga, não apaga, apaga, quando vai apagando acende, não come, não bebe nada, quase não se percebe a respiração, mas não morre. Já vai com 15 dias assim ou mais. Vamos fazer uma visita de caridade. E fomos, eu, minha esposa e minha sogra. Adentramos o lar, muito humilde, e encontramos uma senhora esquelética, deitada numa espreguiçadeira, não mexia um dedo, mas não estava morta. Existia um sopro de vida mínimo, e naquele instante, intuitivamente eu compreendi, era medo de partir, era o temor do que iria acontecer depois. Por isso estava se agarrando à matéria para não deixá-la. Então, como espírita, eu me ajoelhei para ficar mais perto do ouvido dela e sussurrei em voz branda e calma: minha amiga, confie no Criador de todas as coisas, não tema. Deus protege seus filhos, não tenha medo. Viaje para o outro mundo tranquila, Jesus lhe amparará. E voltamos para casa. Era noite já. No dia seguinte, bem cedo, mal me levantei para tomar o café da manhã, minha sogra já chegou admirada, olhando com os olhos grelados para mim. Isso que foi, dona Lica? Aquela mulher que você disse o nosso ouvido dela morreu. Eu disse: graças a Deus. Graças a Deus, porque ela estava com medo de partir. Mas não repercutiu muito bem, porque uma semana depois, uma parenta nossa, distante, soube da história, ligou para mim: Zanelis, quando eu adoecer, não me visite.
Nós precisamos nos preparar para essa viagem. Um companheiro nosso liga por telefone e diz: Anelis, já estou quase nos 70 anos e eu entendi que precisamos aproveitar a vida. E eu estranhei o que ele disse, porque se é para aproveitar, é procurar ser e não ter, e não fazer viagem, turismo. A gente tem que se preparar para essa viagem, porque o local para onde nós iremos, não sabemos se precisamos de agasalho, não sabemos com que e de que iremos nos alimentar, o que nossa alma vai precisar levar para lá. É disso que nós iremos pensar seriamente, no sermos alguma coisa melhor. Portanto, pensar na morte pensando na vida, porque para se viver melhor, é preciso pensar que um dia vamos morrer. Que triste daquele que não pensa que vai morrer, se ilude. E quando a gente vai falar na morte, diz: não fale isso comigo, Deus me livre, quero nem ouvir essa conversa. Nós recebemos uma tarefa como funcionários do banco para visitar os clientes e convencê-los a comprar seguro de vida. O senhor vem fazer o que aqui? Vender seguro de vida. Falar em morte, olha, suma. Não queria. Nós tememos, parece assim, a ideia é a seguinte: se a gente não falar em morte, a gente não morre. É tranquilo, não fale em morte. Essa ideia equivocada, que morte é coisa ruim. Coisa ruim é não se preparar para ela. Na Roma antiga, era muito utilizada uma frase que dizia o seguinte em latim: memento mori. Memento mori significava textualmente: prepara-te, ou reconheces que tu vais morrer. Lembra-te que tu vais morrer, mais precisamente, lembra-te que tu vais morrer. Essa frase deveria ser escrita na nossa cabeceira, no nosso caderno, na nossa mente, na nossa consciência. Lembra-te que vais morrer. Porque a gente, se lembrando que vai prestar contas do que veio fazer aqui, a gente procura se ajeitar. Aquele que não dá ouvidos e pensa que não vai morrer, age com imprudência, estragando a saúde, se precipitando em aventuras. Mas os romanos, sabiamente, quando chegavam os imperadores das suas campanhas de guerra militares, gloriosos, imaginando-se verdadeiros deuses, porque haviam ganho as batalhas, que desfilavam nas vias públicas dos seus carros, puxados a cavalos, aclamado pela multidão, mas sempre tinha alguém ao lado desse imperador, desse militar, soprando-lhe os ouvidos a mesma frase: memento mori, memento mori, memento mori. Lembra-te que tu vais morrer. Essa alegria momentânea, essa exaltação popular vai passar. Prepara-te. Essa frase era utilizada nas escolas, nos lares, e nós precisamos incorporá-la à nossa vida, levando em consideração que essa lembrança de que vamos morrer nos instiga a fazer o bem, a nos melhorar, a sermos melhores. Os materialistas não acreditam que exista vida após a morte.
Eu fico aqui comigo pensando nos meus botões, que se nós realmente fôssemos de matéria, só de matéria, não tivéssemos espíritos, todos deveríamos, pela lógica, ter o mesmo tempo de vida, todo mundo viver o mesmo número de anos, a fábrica é a mesma, os órgãos são os mesmos, e por que um morre com 1 ano de idade, com meses, no ventre materno, outros morrem com 115, 120 anos? Porque aquilo que é de matéria, por exemplo, se você constrói uma casa de alvenaria, ela vai durar 80 anos, começa a cair os rebocos, cair tudo, tem um prazo determinado da sua deteriorização. Se nós fôssemos de alvenaria, todos nós morreríamos com 80 anos. E tem mais, se nós fôssemos carros, veículos, não tivéssemos espíritos, qual era a lógica? O carro mais bem cuidado dura mais, não é assim? Porque nós temos veículos nos museus com mais de 100 anos, que funciona, quanto mais bem cuidado, mais dura. Aqui na terra não é assim não, com o ser humano. Quanto mais bem cuidado é a criança, mais fica manhosa, fica indefesa, a imunidade cai. Às vezes aquele que está mais forte, mais robusto, mais corajoso, mais atlético, tem um ataque cardíaco, cai pronto. E aquele doente, raquítico, morre, não morre, morre, não morre, dura uma eternidade. Então não tem nada a ver, existe alguma coisa especial dentro dessa matéria chamada corpo humano, que determina os anos, os dias, os meses que temos de viver. Isso chama-se espírito, é que vai definir o número da nossa idade, da nossa validade aqui na terra. Existiu na Grécia antiga um filósofo que nasceu aproximadamente 50 anos antes de Sócrates, isto é, por volta de 500 anos antes de Cristo, de nome Parmênides. E Parmênides, esse filósofo, como sempre era usual na Grécia, era acompanhado de jovens, dava aulas ao ar livre. E dentre as coisas que Parmênides afirmava, uma delas era que não existia a morte, que a morte não existe. Isso deixava os jovens discípulos preocupados. Parmênides era muito inteligente, era um professor emérito, mas nesse item da morte ninguém estava satisfeito, porque eles sabiam que as pessoas morriam, que eram sepultadas, que eram levadas para o cemitério, e ele permanecia insistindo a dizer que não existia a morte. Até que um dia Parmênides vai passando pela cidade de Eléas e depara-se com um aglomerado de pessoas, e o sábio, filósofo, pergunta o que é que estava vendo, e as pessoas disseram: Parmênides, a grande autoridade aqui da cidade acaba de morrer, está aí no chão, não respira, o coração parou, está morto, morreu, acabou. Os discípulos disseram assim: mestre, e agora? O senhor passou o tempo todo dizendo a gente que não existe morte, todavia aqui está essa autoridade da nossa cidade morta, completamente morta. Parmênides parou,
pediu os alunos para o acompanhar, afastou-se um pouco daquele aglomerado de pessoas que observavam o morto e disse para eles: realmente eu digo e afirmo, não existe a morte. Agora, para vocês compreenderem isso, vai ser necessário que nós filosofemos, que nós pensemos. Primeiro, para entender a morte, é preciso entender a vida. Então eu pergunto a vocês: de que é constituído a vida? E vocês vão me dizer. Houve um debate de mais de meia hora entre os discípulos. Eles voltaram e disseram: mestre, nós chegamos à conclusão unânime que a vida é constituída de 3 partes essenciais: espírito, matéria e forma. E Parmênides disse assim: muito bem, eu concordo com vocês, a conclusão está perfeita, mas agora eu volto a pergunta a vocês: espírito morre? E todos disseram: não pode morrer, espírito é imortal por natureza. É verdade. Parmênides concordou com eles: espírito é imortal pela própria definição, então não morre. O ser vivente é constituído de espírito, matéria e forma. E matéria morre? Pensemos um pouco. Matéria morre. Será que Deus criou alguma coisa que de repente morre, se acaba, não existe mais, não serve para nada? Parmênides diz: bem, me respondam, matéria morre. Uns disseram morre, outros disseram não morre. Matéria não morre. Veja bem, explicou Parmênides: você pega uma matéria maior, vai decompondo, chega ao átomo. Quando chegar ao átomo, nós vamos observar que aquele átomo já compõe outras matérias. Não existe morte, existe transformação. Uma coisa deixa de ser para fazer outras coisas. Nada fica perdido, nada morre. Não existe morte. Já próximo de nós, fora da alçada de Parmênides, nós tivemos a frase do grande químico Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se nada se cria, nada se perde, então não existe morte. A morte não existe, existe transformação da matéria. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aí Parmênides volta à terceira pergunta: se o espírito não morre, se a matéria não morre e se transforma, resta-nos perguntar: e a forma? Morre? Alguém disse morre. Como morre? Porque a forma é uma concepção mental, está no reino das ideias, está no plano das ideias. Se você destruir um triângulo, a gente mentaliza outro. A forma também é imortal, portanto não existe morte. Não existe morte. Existe uma passagem do Evangelho de Jesus, em Mateus capítulo 8, em que um dos discípulos chega para o mestre e pede a ele: mestre, eu tenho um parente meu que faleceu, o enterro está saindo agora, eu precisaria participar desse enterro. Quero lhe pedir licença para me afastar aqui do trabalho e ir para esse enterro. E Jesus diz a ele: deixai que os mortos sepultem seus mortos. Quanto a ti, vem,
e segue-me. Então Jesus colocava para os discípulos que existem pessoas que acham que eles são a forma dele. Não pensam que são espíritos encarnados, imaginam-se como sendo aquela forma física. Já pensaram no caso? Alguém pensar que aquela pessoa acha que ela é aquela forma física? Tanto é que se revolta quando vai ficando velho ou idosa, que vai perdendo as formas, acha que vai deixando de ser ela própria, vai se socorrer da plástica. Mas nós não somos essa aparência. Então aqueles que pensam que a aparência faz parte delas, são a essência deles, são mortos, que Jesus disse: deixai que os mortos sepultem seus mortos. Porque aqueles que não creem que existe espírito são mortos na vida, acreditam só na forma material. Imaginemos nós que somos espíritas na reunião mediúnica, recebendo entidades desequilibradas. Por que desequilibradas? Porque eram materialistas, diziam que quando morresse o corpo acabava tudo, e continuaram vendo, ouvindo, se locomovendo. E chega na casa espírita dizendo: olha, eu não sei porque eu falo com as pessoas não me escutam. Eu tento abrir uma porta e não consigo. E a gente vai explicar para eles que eles agora não têm o corpo físico de matéria, já perderam o corpo físico, já são espíritos libertos, e eles ficam desequilibrados com essa informação, porque passaram a vida inteira imaginando-se serem a matéria. Nós que somos espíritas, sabemos que a vida continua após a morte, e que essa comunicação dos mortos com os vivos é um fato tranquilo, cotidiano. Há pouco eu conversava com um amigo nosso e disse assim: eu sou médio sensitivo, eu sinto os espíritos. Que bom que todo mundo fosse sensitiva, para sentir os estúdios negativos e positivos, se afastar dos negativos e se aproximar dos positivos. Nós somos superdotados de poderes, de sensibilidades, de percepções que estão enclausuradas porque nós não damos atenção a elas. A vidência, a audiência, o desdobramento, eles não ocorrem porque nós não investimos nesses valores espirituais. Nós estamos na era do espírito e precisamos valorizar essas qualidades. Há pouco falávamos em Elisabeth Kübler-Ross, aquela psiquiatra suíço-americana, mencionada pela filósofa Lúcia Helena Galvão, que cuidava dos mortos, e nos preocupamos nós como espíritas dos nossos pais, dos nossos parentes, que muitas vezes por impiedade jogamos para a UTI, para que não morra na nossa casa, junto do aconchego do lar. Nós temos tanto medo da morte, que preferimos que na nossa casa não. E esse ato de caridade deixamos de fazer com um parente nosso que está inseguro com aquele momento que vai partir para o além. Um amigo nosso, não espírita, muito doente de Zanelis,
eu sei que eu estou perto de partir. Eu vou dizer uma coisa: quando eu morrer, eu vou dar um sinal de que eu continuo vivo. Era seu Amélio, lá em João Pessoa, casado com uma tia da minha esposa. Seu Amélio passou mal, foi tirado do apartamento para a UTI e lá veio a óbito. E o pessoal estava no apartamento sem saber que ele tinha ido a óbito, estava só no apartamento esperando o resultado, como é que ele estava na UTI. Nisso, chegam várias enfermeiras às pressas dentro do apartamento e dizem: quem foi que tocou o alarme daqui insistentemente, chamando a nossa presença aqui? Não, ninguém tocou no alarme, não. Tocou, disparou lá, apartamento número tal, aqui é registrado. E nós ficamos sabendo que era seu Amélio que tocou. Elizabeth Kubler-Ross, como dizíamos, foi de um parto tríplice. Eram 3 irmãos. Ela nasceu com mais ou menos 900 gramas. Parecia que não sobreviver, e cresceu e tornou-se psiquiatra. Vivia naquela época justamente da Segunda Guerra Mundial, e que o nazismo tomava conta e que Hitler exterminava as pessoas. E ela ia aos campos de concentração socorrer as vítimas em estados terminais, confortá-las, consolá-las. Ela vê travesseiros e travesseiros sendo enchidos com cabelos humanos, pessoas sendo levadas para a câmara de gás para morrerem. Ela presenciou coisas terríveis, até que um dia conheceu um americano que pós-guerra a levou para os Estados Unidos, especificamente para Nova York. Chegando em Nova York, ela, sem conhecer muito bem o inglês, foi trabalhar no hospital que o marido trabalhava. E como ela não tinha uma capacidade assim de dialogar em inglês com precisão, ela foi colocada para cuidar dos moribundos. Moribundo não fala mesmo, está nas últimas. Ela foi cuidar dos moribundos, dos enfermos em estado terminal. Ela foi aprendendo palavras pequenas, frases curtas e amorosas, a pegar nas mãos e socorrê-los, transmitindo-lhe fé e esperança. Esse foi o trabalho dela durante muito tempo. Até que um dia, na cidade da Califórnia, um casal, Jimmy, Bill e Julie, resolvem acompanhar os trabalhos de Elizabeth Kubler-Ross. E Bill faz uma viagem para assistir um seminário ou um workshop dessa grande psiquiatra. E nessa viagem que ele fez, ele conheceu muitas pessoas, cada uma contando seus fenômenos. E dentre elas ele conheceu uma senhora chamada Maggie. Era uma enfermeira. Essa enfermeira tinha perdido uma filha, Joy, e que depois que essa filha morreu atropelada por um carro, ela ficou desajustada, desequilibrada. Mas pior do que ela própria foi seu próprio filho, Bob, que era um aluno exemplar na escola. Depois da morte de sua irmã Joy, Bob ficou tão desequilibrado que passou a ter notas ruins e não conseguir se concentrar nos estudos. Mas um dia,
Bob estava no quarto, estudando, quando, olhando para o alto, viu Joy flutuando no espaço, sorrindo, como a lhe dizer: Bob, não chore mais. A morte não existe, eu estou bem. Veja como eu estou bonita, mais bonita do que antes. Ele ficou entalado, paralisado, petrificado. Quando a imagem, a visão dele sumiu, depois de uns 3 ou 4 minutos, ele saiu correndo até a sala e disse: mamãe, acabei de ver Joy, a minha irmã. A morte não existe. Agora eu sei que Joy está bem. E a enfermeira Marge, 5 anos depois disso ocorrido, desdobra-se do corpo físico e encontra-se com sua filha Joy, que conversam, que dialogam, num lugar belíssimo, num lugar encantador. E ela retorna ao corpo na certeza de que a morte não existe. Ela relata esses fatos à doutora Elizabeth Kübler-Ross. Outros relataram seus próprios fatos. Chegou a vez da doutora Elizabeth contar o seu próprio fato. Agora, dizia a doutora Elizabeth, permitam-me contar o que aconteceu comigo. Doutora Elizabeth disse que estava muito incomodada. Os colegas de profissão não levavam a sério o trabalho que ela fazia de acudir os enfermos em estado terminal. Os livros que ela publicara não eram levados ao valor próprio. Ela estava desenganada, entristecida, e disse dela para ela mesma: eu vou pedir demissão do meu cargo, hoje, e vai ser agora. E saiu do auditório onde tinha acabado de dar um workshop, se dirigiu então à sala do diretor para pedir demissão. Quando ia a caminho, encontrou-se com o reverendo Smith. O reverendo Smith tinha sido uma pessoa que a acompanhava nos fatos terminais, para abençoar o doente, para encorajá-lo, para levar a mensagem do Evangelho. E ela disse para o padre, para o reverendo: reverendo, eu queria lhe contar a minha posição, minha vontade. Ela queria dizer para o reverendo que queria pedir demissão, mas antes de falar, o elevador chegou. O reverendo disse: eu vou entrar, depois você fala. Nisso, ela olha para dentro do elevador e avista dentro do elevador, em pé, flutuando no espaço, Johnson, uma senhora que tinha morrido há 1 ano atrás, que ela e o reverendo Smith cuidaram até os últimos minutos, dentro do elevador. E doutora Elizabeth grilou os olhos e disse: a senhora aqui no elevador. O reverendo olhou para o elevador, olhou para fora: está doida. Entrou no elevador, apertou, foi embora. O espírito que estava dentro pulou para fora e bateu no ombro da doutora Elizabeth. Eu queria 2 minutos da atenção da senhora. Ela ficou pensando: como é? Eu sou uma cientista. Como cientista, como é que eu posso admitir que eu estou vendo um fantasma? Mas bateu no meu ombro, senti que bateu no meu ombro. Eu bati no ombro dela. Tem consistência? Não, não pode. Eu estou alucinada. É um problema. Doutora, está me ouvindo? Estou. Eu queria 2 minutos da sua atenção. Ela disse: então vamos ao nosso escritório. E saíram caminhando na direção do escritório da doutora Elizabeth, a ex-defunta com a doutora Elizabeth.
Quando chega na porta do escritório, a doutora fala assim: abra você, agora tu que é espírito, abre. Meteu a mão, torceu a maçaneta, abriu a porta. O espírito abriu a porta para ela entrar. Materializou-se tão consistente que abriu a porta. A doutora Elizabeth entrou com a boca aberta já. Pasma. Entra, senta no birô, o espírito senta em frente a ela e diz: duas coisas eu vim tratar com a senhora. A primeira é agradecer a senhora e agradecer ao reverendo Smith pelo carinho com que cuidaram de mim nos momentos terminais. A segunda coisa, a mais importante, eu venho lhe pedir: não desista não. O seu trabalho é maravilhoso. Não desista de cuidar dos que estão à beira da morte. A senhora promete? Diante da hora dessa, você tem que prometer mesmo. Prometo. Mas ela pensou: o que é que eu faço para dizer aos outros que eu conversei com a defunta que pediu que eu desistisse? Disse: olha, teve uma ideia. Em vez de eu dizer para o reverendo Smith que a senhora mandou lembrança, escreva um bilhete para ele. Ela disse para ela mesma: agora eu quero ver. O espírito pegou uma caneta, pegou um papel, escreveu de próprio punho um pedido de gratidão ao reverendo Smith. Soltou a caneta na mesa e desapareceu. Ela levantou-se, correu até a porta, abriu as portas, olhou para o corredor, não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. E doutora Elizabeth Kübler-Ross não cancelou seus trabalhos, pelo contrário, acrescentou aos trabalhos uma pesquisa de vida após a morte, que é a grande pesquisa que valida o trabalho espírita, o trabalho da imortalidade, da certeza de que a vida continua. Os fatos estão aí, se multiplicam. Os espíritos se comunicam conosco, nós não queremos ouvi-los. Nós não queremos desenvolver nossas faculdades, mas elas existem, estão embrionárias em nós. Deus é amor, Deus é sabedoria, Deus é misericórdia. Aquilo que Deus faz jamais se corrompe, se corrói, se enferruja. O homem faz uma máquina, com o tempo se enferruja, os pedaços caem, não presta mais. Mas aquilo que Deus faz se transforma na natureza. Estrelas nebulosas dando origem a estrelas dando origem a outras nebulosas, o universo se expandindo incessantemente, porque a morte não existe. Porque Deus criou o espírito imortal e o universo em expansão. E o seu amor infinito nos cobre e nos envolve sempre e sempre. E nós não devemos jamais temer a morte, devemos temer sim ao nosso comportamento diante da morte. E nos lembremos da frase latina: memento mori, lembra-te que vais um dia morrer e prestar contas a Deus dos teus atos que cometestes aqui na terra. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.